Olá a todos que estão assistindo este vídeo. O meu nome é Fabiana Dolini, eu sou licenciada em matemática e curiosa ao que diz respeito às doenças parasitárias. E o assunto de hoje é uma parasitose causada por um artrópode, a escabiose, ou popularmente chamada de sarna. E para conversar sobre esta doença, eu convidei, nesta videoconferência, o licenciando em Ciências Biológicas, o Fernando Rodrigo Dolini. Então, vamos conversar sobre esta doença parasitária e também contextualizar a parasitologia. O material de suporte está no link, segue na descrição, então. Então, começando aqui com a primeira pergunta, né, para você nos esclarecer, Fernando, minha primeira pergunta é sobre um trecho do título do seu trabalho, de divulgação Parasitas, quando vocês fizeram o check-in. Quando vocês fizeram o check-in, um título bastante provocador, você poderia comentar um pouco sobre o que são os parasitos e o que eles fazem e discorrer brevemente sobre o que é parasitologia? Então, olá a todos. Como a Fabiana já me apresentou, eu sou o Fernando e sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas. Então, respondendo a tua pergunta, a gente chama de parasita todos os seres vivos que buscam nos outros uma maneira de sobreviver. Seja isso temporariamente, seja isso de forma permanente, são organismos que vivem às custas de outros organismos. A definição mais correta de parasitismo, ela é uma relação ecológica que o parasita busca se beneficiar do hospedeiro. Historicamente, a gente relaciona o termo parasita a doenças parasitárias. Entretanto, parasitismo ele não é simplesmente sinônimo de doença parasitária. O simples fato do parasita estar presente não significa que é uma doença, né? Porque na relação entre parasita e hospedeiro, o parasita ele usa o hospedeiro como forma de recurso, né? Quando essa utilização do hospedeiro como forma de recurso acarreta em um quadro clínico, aí a gente pode dizer que tem, sim, é uma doença parasitária, mas não necessariamente sempre um parasita estando no hospedeiro vai ter uma doença parasitária. Com relação a essa associação entre parasita e hospedeiro, a gente diz que ela tende a um equilíbrio. O parasitismo ele não tem como fim a morte do hospedeiro, porque esse cenário de morte do hospedeiro ele vai gerar prejuízos ao parasita, porque ele é lá que ele encontra os seus recursos. Então, a morte do hospedeiro, ou a doença parasitária, é quando você tem esse equilíbrio entre a relação parasita-hospedeiro deslocado. Quer ver um exemplo bem claro? Por exemplo, na doença de Chagas. Na doença de Chagas, a gente consegue observar essa corrida evolutiva entre parasita e hospedeiro numa relação equilibrada em algum caso. Veja só, em 1909, quando o médico sanitarista Carlos Chagas descreveu a tripomaniose americana, que hoje atualmente é conhecida como doença de Chagas, e também uma doença, vale ressaltar que é uma doença negligenciada, ou seja, uma doença infecciosa. Doenças negligenciadas são doenças infecciosas causadas por agentes que podem ser parasitas ou outros agentes, que são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Um dado interessante é um dado que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que agora a gente ouve muito falar por causa do cenário do Covid, divulga que a doença de Chagas, ela acarreta uma média ela cometeu 8 milhões de pessoas. E ela mata aproximadamente 12.500 pessoas por ano. É um valor muito exorbitante. Então, voltando ao que a gente estava comentando sobre relação parasita, hospedeiro e equilíbrio, o parasita causador da doença de Chagas é o protozoário Trypanosoma cruzi, que é um parasita que ele vai ter como recurso nutricional ou acometer sangue e os tecidos de pessoas ou animais, ou seja, seus hospedeiros. Eu quero lembrar que num simpósio como
como nossa visão de mundo mudou, Darwin e a origem das espécies, em 2009, Sérgio Pena, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, ele afirma como o parasito, né, o Trypanosoma cruzi, ele ocorre na nossa população humana há aproximadamente 15 mil anos. Contudo, esse parasita ele já existia. E aí vai entrar na questão que eu estava falando sobre esse equilíbrio. O parasita existe há aproximadamente 600 milhões de anos. Com o homem, apenas 15 mil anos. Segundo então o pesquisador, o parasita, o homem encontrou o homem quando o homem chegou nas Américas. Logo então esse encontro do parasita com o homem, na verdade foi um mero acaso deles se encontrarem, mas ele já acometia em outros animais. O Pena também destaca que esse contato, os povos europeus, africanos, que chegaram aqui no período das grandes navegações, são um exemplo claro disso, porque eles demonstraram que eles têm menor afinidade, ou menor tempo de exposição com esse parasita comparado com outros povos, né? Isso demonstra o quanto esse parasita influenciou pouco na história da evolução humana. Já o tatu, né, o animal tatu, ele é considerado o hospedeiro primitivo do Trypanosoma cruzi. E ele sim tem uma relação equilibrada entre parasita e hospedeiro, pois ele não morre e ele não é acometido pela doença. Já enquanto animais domésticos, como cães, gatos e até mesmo nós, seres humanos, quando acometidos morremos ou somos seriamente acometidos por essa doença, né? Que é a doença de Chagas. Então, essa interação de milhares de anos entre parasita e hospedeiro resultou do processo de coevolução que gerou um equilíbrio para ambos, e então demonstrando que parasitismo não é necessariamente uma doença. E eu gosto de dizer que parasitismo nada mais é do que um ramo da ecologia. Não é diminuir, mas dizer que parasitismo está relacionado com a ecologia e é um fenômeno da natureza em que o hospedeiro representa o ambiente da espécie que está habitando, no caso o parasita. E para finalizar o que você perguntou, para falar sobre parasitologia, ao meu ver, a parasitologia ela é, sobretudo, uma ciência pluridisciplinar, porque ela está articulada com outras disciplinas como a zoologia, a microbiologia, a ecologia, porque os seres parasitas, eles vão desde escala micro, como protozoários, como vírus, bactérias que também podem estar parasitando, até uma escala macro, como vermes, como artrópodes. E essa diversidade, então, de parasitas vive em hospedeiros, além de ser humanos, outros animais. Então, a perca, então, só para finalizar, essa perca desse processo, dessa relação parasita-hospedeiro, a perca desse equilíbrio vai resultar um quadro clínico. Caso contrário, é uma relação ecológica, não deixa de ser uma relação ecológica quando está um quadro clínico, mas caso contrário, é uma relação que acontece o tempo todo na natureza. Interessante, Fer. Então, uma outra pergunta para a gente aqui, uma parte importante para a gente entender uma doença parasitária é conhecer o ciclo de vida do parasita. Fernando, então você poderia falar para a gente o que é um ciclo de vida, especificamente alguns conceitos importantes do ciclo de vida dos parasitas? Olha, se tratando da doença parasitária, é essencial que a gente conheça o que eu chamo de quem é quem no ciclo de vida. Há pouco a gente falou muito sobre o parasita, a gente explorou bastante o que era o parasita. Mas também é necessário que a gente fale um pouquinho e compreenda o que são outros conceitos que estão dentro do ciclo de vida para que a gente consiga entender em si o ciclo de vida e avance, então, para entender as dinâmicas das doenças causadas por parasitas. Em primeiro lugar, o que é um ciclo de vida, né? A definição mais apropriada, novamente, vem da ecologia, que nos diz que o ciclo de vida é um conjunto de transformações pelas quais o indivíduo passa
para assegurar a perpetuação da sua espécie, ou seja, a continuidade. De uma forma bem generalizada, ele compreende estratégias que a espécie, que aquele indivíduo vai estar escolhendo para garantir a continuidade da sua espécie. O ciclo de vida em si ele envolve alguns eventos para o indivíduo, que vão desde o nascimento, o crescimento, sobrevivência, reprodução, que é algo muito importante, e morte. Quando a gente olha a parasitologia, a gente vai buscar compreender o ciclo de vida dos parasitas. Ou seja, a gente vai se questionar quem são seus hospedeiros, em que momento ocorre a reprodução, se essa reprodução está sendo sexuada ou assexuada, que momento do ciclo de vida que ocorre a transmissão do parasita para o hospedeiro, entre outras questões que envolvem diretamente o ciclo de vida do parasita. O hospedeiro é um outro conceito importante que a gente tem que entender. Anterior, eu mesmo falei que o hospedeiro é aquele que abriga, né? Por definição, o hospedeiro é aquele que abriga o parasita. O hospedeiro ele representa uma fonte de recurso para o parasita. Seja um recurso nutricional, que o parasita vai estar se alimentando, ou seja, adquirindo alimento para energia, ou mesmo até um recurso de transporte. Afinal, a palavra recurso é algo muito amplo. A gente pode encontrar na natureza 3 tipos de hospedeiros. O hospedeiro definitivo, o hospedeiro intermediário e um hospedeiro também chamado como de transporte ou paratênico. Hospedeiro definitivo, a palavra já diz, definitivo é aquilo que é permanente, ou seja, aquilo que está, né? Então, está sendo e vai ficar fixo. Ele traz essa ideia de algo definitivo, algo fixo. E é nesse hospedeiro que a gente vai encontrar o parasita se reproduzindo de forma sexuada, ou seja, com troca de gametas. O hospedeiro intermediário, né? Intermediário já diz assim, algo que não é fixo. Isso eu relaciono no trabalho como uma casa alugada, porque é algo assim que, apesar de servir de moradia, não é algo fixo, não é algo definitivo. Então, é no hospedeiro intermediário que a gente encontra o parasita se reproduzindo de forma assexuada. E por fim, o hospedeiro paratênico, ele é um hospedeiro de transporte, onde o parasita não está se desenvolvendo necessariamente. Ele está em forma de cisto, ou seja, ele está esperando para ser transmitido como uma via de transporte. É necessário também dizer para vocês que, para que o parasitismo ocorra, o parasita e o hospedeiro eles têm que estar acontecendo, ocorrendo no mesmo tempo e espaço, né? Eles têm para que ocorra um encontro entre parasita e hospedeiro. Muitas vezes esse encontro ele é mediado por um vetor. Mas esse encontro e essa mediação não é como se fosse um cupido, aquela figura mitológica grega que lança uma flecha e outra pessoa fica apaixonada. Na verdade, esse vetor ele consiste como uma possibilidade que o parasita encontre seu hospedeiro. Ou seja, ele pode ser tanto um veículo físico, como a água, né? Pensando na água, me vem a amebíase, que é uma doença parasitária que acomete seres humanos, né? Também acomete seres humanos. E ela é causada, então, por um protozoário, né? Que é a Entomameba histolytica. Essa transmissão dela é via ingestão de alimentos ou água contaminada, né? E os cistos, então, passam por esse caminho e chegam, então, a ser transmitidos para o hospedeiro. Outro exemplo de vetor, além do físico, é o vetor biológico. Ou seja, quando você tem esse meio de transporte por um ser vivo, né? Que também, além de servir de transporte, pode estar sendo um veículo onde o parasita pode se multiplicar, aumentando ainda as chances do encontro com o hospedeiro. Essa multiplicação, na sua maioria das vezes, é de forma assexuada. Eu vou dar um exemplo de um vetor biológico, que é a esquistossomose. A esquistossomose também é uma doença negligenciada. Ela, então, é transmitida por um vetor biológico. No Brasil, ela é conhecida popularmente como barriga d'água ou mal do caramujo.
E o agente causador dela é um plateuminto da classe dos tremátodas, que é o Schistosoma mansoni. Na história dessa doença, diversas espécies do gênero Schistosoma chegaram ao Brasil, né? Durante o tráfico negreiro e durante também a imigração dos povos orientais e asiáticos. Contudo, somente o Schistosoma mansoni, a espécie Schistosoma mansoni, se fixou. E isso foi provavelmente pelas condições ambientais que se encontravam ideais da região de sua origem e também por ter encontrado os vetores, né, os intermediadores corretos. No caso dessa doença, o vetor biológico é um caramujo do gênero Bionfalaria. As larvas desse parasita, as larvas do parasita, eles apresentam com o caramujo um comportamento interessante, que é um comportamento quimiotáxico. O que é isso? As larvas, elas mandam mensageiros químicos pela água e elas conseguem detectar, puramente por um processo químico, o específico caramujo, para que elas, então, parasitem esse caramujo, ou seja, não necessariamente parasitem, mas adentrem nesse caramujo, e ele sirva como vetor biológico para a transmissão da doença quando essas larvas, então, elas mudam de estágio e saem atrás do seu hospedeiro definitivo, que pode, então, ser, por exemplo, nós, seres humanos. Então, só para fixar e fechar, então, essa fala, os estudos de parasitologia, eles visam, então, desde o reconhecimento, isso é importante do ciclo biológico, reconhecer o ciclo biológico, determinar quem são os hospedeiros, qual é o vetor de transmissão, para que então a gente possa, enquanto entusiasta do parasitismo, definir medidas para que não ocorra a infecção do parasita ou a infestação. Fer, muito obrigado por essa tua fala também. Vou fazer mais uma pergunta aqui também. A escabiose é causada por um parasita artrópode. Fer, você poderia esclarecer para a gente aqui do que são os artrópodes, qual a importância desse grupo de animais e a sua relevância para a parasitologia? Nesse momento da nossa conversa, a gente chega então no ponto que eu queria entrar, que eu fiquei um tempo todo contando sobre o que era o parasitismo, como que é uma relação ecológica, como que a gente tem que entender a parasitologia. E agora a gente entra realmente no que diz respeito a essa conversa, que é a escabiose. Então, a escabiose, ela é popularmente conhecida como a sarna, como você disse no início, e ela é uma parasitose humana causada por um ácaro, que o nome científico dele, né, o ácaro específico, é o Sarcoptes sarkbei. Então, o Sarcoptes sarkbei, em seres humanos, ele tem uma variedade específica, que é o Sarcoptes sarkbei variedade humanis. Ele é um aracnídeo que pertence à família Sarcopididae, e apesar de pequeno, ele pode ser visto a olho nu. Ele é um limiar entre algo que pode ser visto a algo nu e algo que vai ser microscópico. E ele é classificado como artrópode. E agora, iniciando então no que você me fez a pergunta, Fábio. Artrópodes, né? Quando você escuta essa palavra artrópodes, é muito estranho, né? Com certeza vocês que estão assistindo o vídeo já viram um artrópode, mas esse nome não é familiar. Artrópoda é um filo que reúne animais invertebrados e eles possuem exoesqueleto rígido, ou seja, eles têm um exoesqueleto externo e duro. E eles apresentam um número variável de apêndices articulados, por isso artrópodas. Nessa definição ainda não fica claro, mas eu quero trazer então quem são eles. Por exemplo, besouros, por exemplo, borboletas, formigas, camarões, centopeias são exemplos de artrópodes. Eles têm um exoesqueleto e eles têm apêndices articulados. Artrópoda, para falar um pouquinho mais de artrópoda, ele é um filo com a maior diversidade e abundância de indivíduos no mundo, né?
no reino animal. Hoje a gente já conhece aproximadamente 1.500.000 espécies de artrópodes. E sem dúvida isso é uma pequena fração do número total de espécies que são viventes. Essa gigantesca capacidade que os artrópodes têm de adaptação, de sobreviver, fez com que eles sobrevivessem e serem encontrados em quase todos os lugares do mundo. Desde regiões que a gente nem imagina que, por exemplo, tenha vida, como fundos oceânicos, como também lugares, topos de montanha, ou seja, é uma vasta gama de ambientes. E eles também desempenham um grande papel no ecossistema, porque eles ocorrem em grande diversidade, eles estão em vários micro-hábitats e eles têm uma grande diversificação de funções. Eles têm são muitas espécies, são muitos nichos, e eles também são muito usados como bioindicadores em pesquisas, porque como eles estão em vários lugares, percebê-los é uma forma, e uma diversidade de habitats, é uma forma de perceber se houve então e eles têm essa ligação física e biológica com o ambiente, a sua ausência pode determinar se ocorreu uma alteração humana, antrópica, que a gente fala, em determinado ambiente. E os artrópodes, então, também são de grande relevância no estudo agrícola, né? Eles são basicamente conhecidos na maioria das vezes, como pragas em atividades agrícolas. Por exemplo, existem congressos só voltados para a área de estudo artrópode em áreas agrícolas. Também são utilizados artrópodes em controles biológicos. Esses animais eles também são visados na indústria alimentícia, né? Pensando, por exemplo, que o camarão, a lagosta que são crustáceos, eles estão dentro do filo artrópoda e são pratos de alta gastronomia. E também de interesse na parasitologia, porque eles podem ser vetores e também podem ser parasitas de algumas doenças. Legal, Fer. Então, Fernando, você poderia também explorar um pouco sobre o formato do corpo do Sarcoptes cabiei. Eu não sei se eu falei corretamente, me corrija se estiver errado. Não, tá ótimo. Porque esses nomes científicos já fogem um pouco da gente. E também ouvir falar sobre que existem variedades deste ácaro. Você poderia explicar um pouco sobre o que são essas variedades? Sim, eu posso. E para isso eu vou expandir a tela para que vocês possam me acompanhar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia do Sarcoptes scarabei, né? Então o Sarcoptes scarabei, como um ácaro, ele tem esse corpo globuloso, né? A gente percebe o corpo dele bem globuloso, tanto no macho quanto na fêmea. Também a gente percebe que as pernas, né? Os apêndices, eles são mais grossos e mais curtos, né? Tanto que eles não se projetam tanto além da região do corpo. Aqui, apesar de ser somente uma região dorsal, vocês conseguem perceber que existe algumas estrias, né? Vocês percebem estriações. Tanto no macho quanto na fêmea, nessa região dorsal, existe um conjunto de estriações e regiões que as estrias são ausentes, ou seja, regiões mais lisas. E a gente consegue perceber um padrão de estriação. Também existe um dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea. Percebam que o macho tem as ventosas no último. Essa região aqui dos apêndices, essa região aqui próxima são as ventosas, que estão relacionadas com a fixação. O macho ele vai ter as ventosas no segundo e no último par de pernas, né? Enquanto que a fêmea vai ter as ventosas nos primeiros pares de perna. Qual é a razão disso acontecer? Os estudos apontam que essas ventosas aqui nessa região mais proximal, no sentido que a fêmea vai avançar nos túneis, fazem com que elas se fixem durante a ovoposição, ou seja, o momento que ela está colocando seus ovos no seu hospedeiro. Então, isso permite que ela continue fixada e continue ovopositando esse número de ventosas mais nessa região proximal, pensando que ela vai sempre avançar nos túneis que ela escava.
Também respondendo a sua pergunta, Fábio, você perguntou sobre variedades que existem dentro da espécie Sarcopetes scarabei. Então, no homem, existe uma variedade específica, que é o Sarcopetes scarabei hominis, que é uma subespécie, então, que acomete o ser humano. Ocasionalmente, essa espécie também pode acometer cavalos. Existe também uma subespécie conhecida como Sarcopedes scarabei da variedade Canis, né? Ela acomete cães, né? Por isso é acreditado aquele cão sarnento, né? Ou seja, é estiácaro dessa subespécie que é específico de cães e raramente ele pode acontecer em cavalos ou homens. Existe também uma subespécie específica para suínos, né? Para porcos, que é o Sarcopedes scarabei suis, essa variedade que também pode raramente mais acometer em seres humanos. Legal, Fer. E quando você falou sobre o coevolução na doença de Chagas, traz uma ideia de corrida evolutiva. Quanto tempo estamos convivendo com Sarcoptes scabiei? Olha, você já está ficando familiarizada com o nome, né? Então, a escabiose humana, ela não é algo recente, né? O primeiro a identificar esse acro, o acro da sarna, foi Aristóteles, né? Então, grego, aproximadamente 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele chamou como piolho do corpo e cunhou o termo ácare para designar, então, os ácaros. Com o passar do tempo, a sarna ela foi registrada em outras obras. Numa ordem cronológica, a gente tem uma obra de um médico árabe que foi Abu Hansi Ahmed Tabari, nome bem árabe, bem complicado, lá por volta do ano de 1970. E o primeiro registro dessa espécie, né, foi descrita no livro Física da Santa Hildegard, que foi abadesa do convento em Obergspurs, na Alemanha. O trabalho mais elegante que a gente tem em escabiose foi de um conjunto com o médico italiano Giovanni Concis Bonomo, que foi no período do Renascimento, com a colaboração de Jacinto Sestoni. Por volta, então, no Renascimento, por volta de 1600, por aí. Que descreveu minuciosamente a sarna, as causas da sarna, nomeou tanto a sua natureza, sua transmissão, seus províveis tratamentos, ou seja, seu ciclo, né? O ciclo de vida e as medidas de profilaxia e o seu tratamento. E além disso também deixou ilustrações microscópicas sobre o ácaro e como era o formato dos seus respectivos ovos, né? Esse trabalho ele foi tão relevante e teve uma elegância tão pertinente naquele período que foi a primeira demonstração que uma doença pode ser provocada a partir de um organismo menor em outro organismo maior. A sarna, historicamente a sarna, em conjunto com a peste bubônica, tuberculose, epilepsia, eristela, antrax, traucoma, lepra, ela foi considerada uma das 8 moléstias contagiosas no período medieval, pensando que era um período ali de poucos recursos. E hoje, nesse cenário atual, a escabiose ela é observada como casos isolados, com surtos localizados, ou seja, surtos que são locais, onde os indivíduos eles estão expostos aos riscos, como creches, asilos, casas de prostituição, hospitais, presídios, onde tem aglomeração de pessoas que têm muito contato direto, como repúblicas também, pensões. E eu quero trazer também uma reportagem, né, no Jornal de São Paulo, para contextualizar, em 2013, o Jornal de São Paulo, A Cidade, ele registrou um surto de sarna numa creche no Jardim de Bom Sucesso. Também vai estar a descrição dessa reportagem no link. De mais ou menos 18 crianças que estavam sob suspeita, que gerou então um processo administrativo para a instituição, visto a falta de conduta que podia estar prevenindo então a transmissão desse parasita. Legal, Fer.
E outra pergunta também simples, mas bem pertinente, é que recurso o Sarcoptes cabiei está visando ao parasitar o seu hospedeiro? Realmente é uma pergunta simples, mas muito pertinente, porque é uma pergunta que remete lá no início da nossa conversa, quando a gente estava falando sobre a importância do recurso. Então, que recurso que o parasita está buscando? No caso do Sarcoptes sabiei, ele é um parasita externo, ou seja, ele é um ectoparasita, ele parasita regiões externas, mais externas do corpo, não tão não internas. Ele então vai se alimentar dos seus hospedeiros de fragmentos da epiderme e também da linfa dos indivíduos parasitados. Na literatura já existe uma comprovação que os artrópodes que se alimentam tanto da linfa, eles têm mecanismos do corpo, da adaptação deles, que evoluíram nessa corrida evolutiva, que visaram promover a infestação no hospedeiro. E isso eu quero dizer que então, algo que a gente consegue perceber que a adaptação do parasita é uma marca do parasitismo. Então, esses mecanismos, eles estão voltados para que tipo de parasita que é e aonde que ele vai parasitar. Legal, Fer. E você poderia explicar para nós um pouco sobre o ciclo de vida deste parasita? Então, o ciclo de vida é um momento especial da nossa conversa. Por isso, novamente, quero compartilhar a tela e quero explicar passo a passo como é o ciclo de vida desse parasita. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre o ciclo de vida do Sarcoptes sarabaei, né? Do Sarcoptes sarabaei. Então, percebam que ele está dividido em alguns estágios do ciclo de vida e a gente vai entender cada um deles. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o ciclo de vida desse parasita ele é direto e monossênico. Por que ele é direto e monossênico? Porque ele possui apenas um hospedeiro definitivo, né? Sem a participação de outros hospedeiros intermediários, ou seja, se é o homem o hospedeiro definitivo dele, ele vai estar vivendo somente num hospedeiro, né? Pode ocorrer assim, no sentido daquela espécie específica de seres humanos e acometer os animais, mas ele sempre vai ter um hospedeiro definitivo e não vai ter a presença de um vetor, ou seja, ou de um hospedeiro então intermediário, para que ele chegue no hospedeiro definitivo. E esse ciclo ele é dividido na fase de ovo, né? Quando o indivíduo está na fase de ovo, na fase de larva, na fase de ninfa e depois para a fase adulta, que pode ser tanto macho ou fêmea, dependendo do que a gente está tratando. Então, vamos pensar na fêmea, inicialmente, né? Então, a fêmea, quando ela está fecundada, né? Vamos começar pensando por aqui. A fêmea, quando ela está fecundada, ela está em contato, então, com a epiderme, né? Então, pensando que essa aqui é um ser humano, essa aqui é a pele. E esses são os túneis que eu comentei. Então, ela escava os túneis, que também são chamados de galeria, que eles podem chegar até mesmo atingir média de 3 centímetros. E ela deposita em média 2 a 3 ovos por dia. Esses ovos, eles têm um formato bem oval, né? Como vocês conseguem perceber. E depois de 3 a 4 dias, num período que a gente chama de, aqui que a gente já tem dois, num período de incubação, né? Surge então larvas, né? Aqui não tem representação da larva, mas surgem larvas que a gente chama de larvas hexápodas, ou seja, larvas que têm 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas. E elas vão migrar, então, da epiderme para alguns orifícios e, posteriormente, para a camada córnea da pele. Então, elas vão estar migrando, aqui está querendo dizer que elas vão estar migrando para as superfícies e, principalmente, para a camada córnea da pele. As larvas, então, vão passar para um próximo estágio que se chama ninfa, né? E elas podem, então, estar encontradas numa estrutura específica que a gente chama de bolsas de muda, né? Nessa etapa, as ninfas elas estão bem na superfície da pele e, após essa inclusão dessas bolsas, as ninfas passam para o estado reprodutivo ativo, que a gente chama,
ou seja, quando elas atingem a sua maturidade sexual, se desenvolve então ou em machos ou em fêmeas, né? Então, nessa fase ativa, reprodutiva ou fase adulta, é, essa fêmea e macho, eles vão se encontrar, ou seja, precisa ter um encontro entre eles para que ocorra a reprodução sexuada. Então, a fêmea, quando ocorre essa reprodução, apenas que a fêmea esteja fértil, né? Quando a fêmea está fértil, então passa a depositar os ovos, podendo ser nesse mesmo hospedeiro que ela vai depositar, ela vai avançar nos túneis e continuar depositando ovos, ou ela pode estar transmitindo para outro hospedeiro. Então, a transmissão de fêmeas férteis que fazem com que ocorra então a contaminação ou que o outro hospedeiro seja parasitado. Então, essa fêmea fértil vai se aderir à pele com esses pares de pernas anteriores, né, com essas ventosas que eu comentei quando eu estava falando sobre dimorfismo sexual, que vai permitir tanto a locomoção quanto ela está presa àquela região, e vai iniciar então essa postura. Do início até o fim do ciclo de vida desse parasita, ele vai variar de 1 a 2 meses, que ele vai estar então se alimentando dos recursos nutricionais, construindo túneis e acasalando. Fernando, como adquirimos a escabiose? Como é o tratamento e quais os cuidados que devemos tomar? Eu inicialmente já estava dando alguns spoilers, mas a forma principal de transmissão da escabiose é um contato direto, ou seja, o contato entre o hospedeiro parasitado e o hospedeiro que potencialmente pode ser um hospedeiro, mas não está parasitado. E ele havia então a transferência de fêmeas recém-férteis. Entretanto, não é essa a única regra. Também pode, a escabiose também pode, o ácaro também pode ser transmitido por uma via chamada via de Fomite. O que é essa via de Fomite? É uma forma de transferência do vetor através de objetos inanimados, ou seja, roupas, principalmente vestuário, roupa de cama, roupa íntima, são vias que podem estar transmitindo o parasita. Também se considera que o contato sexual é uma via de transmissão em adultos, né? Visto a questão da maturidade sexual. Então, indivíduos que têm contato sexual, que são maduros sexualmente e fazem relações sexuais, a escabiose também pode ser uma via de transmissão por contato sexual. A escabiose, ela pode acometer qualquer pessoa, não sendo um fator assim, diretamente dizendo assim, tipo étnico ou classe social ou idade. Contudo, a doença ela é mais comum na parcela da população de menor renda, de menor nível nutricional e também com dificuldades higiênicas, populações com dificuldades com saneamento, principalmente então em países em desenvolvimento. Também vale salientar que indivíduos com hábitos gregários, ou seja, que vivem em aglomerações, que estão em muito contato direto, também eles estão em maior risco com relação ao parasita. Nos últimos anos, a gente registrou, então, pensando que ela já teve como uma das maiores moléstias na Idade Medieval, na Idade Média, foi superada com o surgimento de medicamentos e o avanço científico. E atualmente, hoje, a gente consegue perceber alguns surtos de sarna, um aumento no número de casos da escabiose, visto algumas coisas que vêm acontecendo nessa sociedade moderna. Também, principalmente, tamanho da população, alguns fatores. Tamanho da população. Nossa população ela vem aumentando e a gente cada vez vai tendo mais contato, por exemplo, em meios de transportes, no ônibus, meios mais públicos, elevadores, salas de aulas, onde vai se aproximando o contato direto, né? Pensa numa creche onde as crianças estão brincando o tempo todo, então elas estão tendo contato, está ocorrendo então um aumento no número de casos por causa dessa via de transmissão do contato direto. Hábitos, né? Por exemplo, hoje, talvez a gente tenha mais hábitos do contato físico, né? Existem também estudos que dizem que hoje a gente está tendo muito mais contato físico do que já teve antigamente. Então, abraço, beijo, né? Com exceção dos curitibanos que não abraçam e nem beijam, e muito menos cumprimento.
Não, isso é uma piada regionalista, né? Mas esse contato físico, então, ele está aumentando probabilidades da transmissão do parasita. Migrações, né? Crises sociais acentuadas, pessoal que vem de lá, pessoal que vem de cá, que sobe, que desce, movimentos correntes de populações que estão indo de uma região para outra, podem estar transmitindo, sendo vias que estão transmitindo o parasita. Também já tem relatos de resistência desses ectoparasitas aos medicamentos que hoje são utilizados. E também a falta de desinformação da população em geral, né? O tabu com relação à sarna, às vezes até próprios profissionais de saúde não conseguem chegar a um diagnóstico correto para daí estar relacionando qual é o tratamento e qual é o controle. Para considerar mesmo, quanto mais precárias então forem as condições de vida, maiores vão ser, e mais aglomeradas, maiores vão ser as prevalências de estar ocorrendo a sarna na população. No caso, para a gente perceber a região acometida, né, da escabiose, geralmente é em regiões interdigitais, pulsos, cotovelos, né, na pele. Axilas, regiões lombares, regiões cutâneas, seios, cintura, joelhos, zona púbica também pode, é uma região que também é acometida, rosto, couro cabeludo, essas são as principais regiões. E por fim, só para finalizar minha fala, a gente também consegue, relação entre o hospedeiro e o parasita, o próprio parasita tem uma relação muito forte de dependência com o hospedeiro. E ele não sobrevive muito tempo fora do hospedeiro. Ou seja, ele sobrevive em média de 24 a 36 horas. Então, se o parasita ficar muito tempo longe do hospedeiro, ele vai morrer. Né? Temperaturas diferentes do que ele é acostumado, ele vai morrer. Então, por exemplo, você trocar a roupa, você lavar a roupa, você tá tendo esse distanciamento o parasita tá tendo distanciamento do hospedeiro e ele tá tendo então a questão de sucumbir. Legal, Fer. Sobre o tratamento, né? Você também me perguntou sobre a questão do tratamento, eu já estava esquecendo de falar. Então existem hoje no mercado, né, diversos medicamentos que são acredecidos que são utilizados no tratamento da escabiose, por exemplo, pomadas, sabonetes, loções. Existe também intervenção por remédios via oral, dependendo da condição que a gente está falando. Eles chamam também de ivermectina, que é um medicamento que chegou no Brasil em 99 e está tendo uma grande eficácia. E é bom eu também falar sobre as medidas, né, que a gente tem que adotar para não ser acometido pela doença, né? Entre as principais medidas é evitar o contato íntimo, né, com pessoas que estão com a doença. Também eu tenho que falar que, por exemplo, quem está se tratando, as pessoas que estão em volta, elas também tem que estar simultaneamente sendo tratadas. Também evitar o contato com utensílios, relembrando a questão da fomite, você também tem que ter uma boa higiene pessoal, né? Trocar de roupas, trocar também teu vestuário. Com relação às fomites também, o que está sendo transmitido, os objetos inanimados também tem que passar então por um tratamento, como tratar com alta temperatura, ou mudança, ou muito frio, para que os ácaros não sobrevivam. Legal, Fernando. Muito obrigado, então, por participar deste momento que tivemos para conhecer. Eu agradeço a oportunidade. Isso, tá tendo um pouco de delay aqui, mas então eu te agradeço muito por participar deste momento que tivemos para conhecer um pouco mais sobre a escabiose e continue se cuidando, não somente em relação à escabiose, né, mas também com a pandemia que estamos enfrentando, a Covid, e agradeço mesmo de coração. Até mais, então. Até mais a todos e continuem se cuidando, continuem em casa. Se necessário, sempre fiquem em casa. Obrigado, até mais.